Boa noite, bom dia, boa tarde. Que bom estar com você mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus. É, Hoje nós vamos ler um pouco do capítulo 3 do livro do Evangelho de Mateus, do primeiro versículo até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta, Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto: Preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Querido, eu quero falar um pouco para você hoje sobre uma mensagem de conversão. Primeiramente dizer que João Batista, a quem o texto se refere, a quem Mateus escreveu, sobre quem Mateus escreveu e que estava pregando essa mensagem, ele era filho de um sacerdote Zacarias, casado com Maria Isabel. A Bíblia diz que os dois eram avançados de idade quando João Batista nasceu. Destaque-se que essa Maria Isabel, que a Bíblia cita, ela era parente de Maria. Então, melhor dizendo, Jesus e João Batista eram primos. Alguns historiadores chegam a dizer que João Batista teria sido levado para viver com os essênios. Os essênios eram um grupo de religiosos que viviam no tempo de Jesus e dizendo para vocês que em Jerusalém, entre os judeus, aliás, entre os israelitas de uma forma geral, haviam grupos religiosos que seguiam a religião judaica. Haviam, como o texto citou, saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, samaritanos, e haviam também os essênios. E esses essênios eram considerados os mais puros da época, os mais santos. Eram homens que deixavam de viver na cidade para irem viver nos desertos, que aliás são considerados os primeiros monges do deserto, que viveram já na época de Cristo. Por alguns eles são considerados os primeiros monges. E esses essênios, eles eram também considerados ou chamados os guardiães da Torá, da lei dos judeus. A lei dos judeus que consiste nos primeiros 5 livros da Bíblia, também são chamados Pentateuco, que vai do livro de Gênesis até Deuteronômio. Então esses homens, eles eram guardiães da lei, eles viviam na expectativa da vinda do Messias. Eles eram aqueles que anunciavam e que guardavam a vinda do Messias.
E tudo indica que quando Herodes mandou matar as crianças de até 2 anos de idade, ou de 2 anos para baixo, os pais de João Batista teriam levado ele para ser criado com os essênios, tendo em vista que eles viviam na mesma região de Herodes, e certamente, se não fosse tirado dali, teria sido morto, né? João Batista. Jesus é levado, por exemplo, pelos seus pais José e Maria, é levado para o Egito, e provavelmente João Batista foi criado entre os essênios, povos que viviam fora da cidade. Agora, uma coisa que chama atenção, que João Batista, ele foi o último dos profetas antes de Cristo, o último profeta do Antigo Pacto. Desde o livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, que é Zacarias, até a pregação de João Batista, podemos dizer que houve um silêncio profético de cerca de 400 anos. Algumas Bíblias, inclusive, até hoje, entre o Antigo e o Novo Testamento, existem 4 páginas em branco. Cada uma delas simboliza 100 anos ou um século de silêncio profético. Então, depois de Malaquias, João Batista é o profeta que se levanta para trazer a mensagem de Deus ao povo. E nós falamos que o tema da reflexão é mensagem de conversão. Por que mensagem de conversão? Porque conversão, querido, no grego, mudança de mente, chama-se metanoia. Então, João Batista traz uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Tudo começa ali no deserto. Veja que a Bíblia cita, Mateus o evangelista está dizendo que João Batista está pregando no deserto da Judéia. E cá para nós, ninguém gosta de viver no deserto. Afinal de contas, deserto é sinônimo de escassez, é sinônimo de falta, é sinônimo de privação. E há momentos na vida em que nós passamos como se estivéssemos vivendo um deserto, onde falta emprego, falta saúde, falta expectativa, falta esperança. Há momentos na vida que nós vivemos um deserto, e o deserto costuma nos confrontar a nossa fé, confrontar tudo aquilo que nós sabemos, as nossas certezas, os nossos pilares são levantados, e no deserto eles são confrontados. As pessoas tinham que sair da sua zona de conforto para ir ouvir a mensagem de João Batista. E com isso, eles mudavam completamente sua mente. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam habituadas a ir ao templo, um lugar bonito, com paredes, confortável, onde havia sombra, água, podiam prestar seu culto, mas não, João Batista chama o povo para fora. Ele estava anunciando o futuro, o prenúncio da igreja, que é chamado para fora. E aí o povo ia até João para ouvir a mensagem, saía da sua zona de conforto para ir ouvir uma mensagem nova. Mas mensagem de conversão, além disso, também é uma mensagem de simplicidade. Você vê como João se vestia. A Bíblia diz que ele se vestia com pele de camelo, muito simples. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mel do mato. Nas regiões do Oriente, é comum as pessoas comerem insetos. E João Batista vivia no deserto, em regiões orientais. E João, ele não vai pregar dentro de templos bonitos, ele não vai pregar em lugares confortáveis, em palácios, ele não vai falar para a elite. Ele vai para o lugar onde o povo pode ir, aonde o povo pode acessar. João Batista não queria fama, não queria dinheiro, não queria riqueza. Ele veio para trazer a mensagem de Deus. Ele veio para cumprir a sua missão. E ali onde ele estava, as pessoas eram confrontadas com a mensagem simples. Olha o que ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Primeira coisa que ele dizia: vocês são pecadores, nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem assumir culpas, onde as pessoas não querem assumir pecado.
estão sempre procurando culpados, mas o pecado está dentro de nós. Nós é que mentimos, nós erramos, nós julgamos, nós fazemos fofoca, tratamos da vida alheia, acusamos o outro, mas não assumimos o nosso erro. E a pergunta que eu te faço é: qual foi a última vez que você chorou, que você sentiu a dor do seu erro, sentiu a dor do seu pecado? A palavra de Deus diz que João Batista dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. O reino de Deus, na verdade, já chegou. Hoje está entre nós Jesus, o seu Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito simples, mas é uma mensagem confrontante e é também uma mensagem de confronto e prática. Os líderes religiosos, quando iam procurar João, ele dizia assim: quem foi que ensinou vocês fugirem da ira de Deus, da ira futura? Ele dizia: raça de víboras, ninho de cobras, pessoas que só querem o mal, pessoas que vendem religião. O que é que vocês estão vindo fazer aqui? Vocês ficam levantando a voz para dizerem que somos herdeiros de Abraão, que somos filhos de Abraão. É como muitos hoje dizem: somos filhos de Deus, eu sou salvo, eu estou em Cristo. Mas a Bíblia diz, se João vivesse em nossos dias de hoje, olha, até das pedras, Deus pode fazer levantar filhos seus. É necessário que haja em nós arrependimento, motivação de mudança, que sejamos confrontados e que sintamos o nosso pecado, o nosso erro, que choremos diante dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa omissão e daquilo que temos feito que não presta. Mas mensagem de conversão, e também já para finalizar a nossa mensagem, que está bem avançada, é uma mensagem messiânica. O povo judeu aguardava a vinda do Messias. E quando perguntam a João Batista se ele era o Messias, ele diz assim: não, quando o Messias vier, vocês saberão. E saibam que eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das sandálias de Jesus, do Messias. Eu não sou digno de carregar as sandálias que ele calça, mostrando tamanha simplicidade, mostrando quem é Deus. Hoje o ser humano quer ser como Deus, quer ser maior do que Deus, quer dizer que é o dono da vida, quer pagar pela vida. Precisamos entender qual é o nosso lugar. Estamos habituados a dizer: você vai vencer, você é mais do que vencedor, você vai conseguir, Deus vai te colocar lá, Deus vai te levar. Mas não, nós precisamos entender a nossa posição. Deus é Deus e nós somos filhos, também somos servos e precisamos entender o nosso lugar. A mensagem de João Batista é como Cristo falou: sede, pois, o seu sim, sim, o seu não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A mensagem de conversão é uma mensagem simples, objetiva, direta. É você estar andando no caminho errado, fazer a curva e voltar, sair do caminho do erro e andar no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da paz. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver essa conversão dessa mensagem. Amém, querido? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa vida que está nos ouvindo. Muito obrigado por esse irmão, esse crente ou não crente que está nos ouvindo. Peço a tua bênção sobre ele, sobre sua família. Paizinho, eu quero agradecer, porque as vacinas no Brasil também já começaram. Quero agradecer e pedir, Pai, que num breve espaço de tempo todos possamos ser vacinados e possamos, ó Deus, no nome de Jesus, vencer essa doença. Pai, toma nossa vida em tuas mãos e livra-nos do mal. Assim nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe, querido. Fica com Deus. Desculpa pela extensão da mensagem de hoje, tá? Um beijo no seu coração.